Filhos dependentes dos pais. Às vezes dizem assim, é um filho profissional. Estão conosco os doutores Nélio Tombini, Cristiane Ganzo, ambos psicanalistas, psiquiatra também, doutor Nélio. Sejam muito bem-vindos. Eles têm uns blogs ótimos que eu vou dar o endereço para vocês depois. Psicoterapeutas também, ambos. Porque às vezes a gente não é psiquiatra ou psicanalista. O senhor é psiquiatra e psicanalista, certo, doutor Nélio? Psiquiatra e psicoterapeuta. Psicoterapeuta. E a doutora Cristiane Ganzo é psicanalista e psicoterapeuta. Muito bem. Esclarecida este ponto. Vamos ao que interessa. Às vezes, né, os filhos que não trabalham, não estudam, ficam filhos dependentes, os pais sempre têm aquela culpa. Ai, meu filho, e não sabem muito bem como tratar este assunto. Há uma tendência mundial de filhos nunca mais saírem de casa. E tem, contar rapidinho, o caso de um amigo querido que casou-se, depois se separou e voltou para a casa da mãe. Voltei para a casa de meus pais, lugar de onde eu nunca devia ter saído. Então, por favor, Cristiane, Filhos né? profissionais, falaste. É interessante isso, assim, né? Porque, aparentemente, todas as pessoas querem crescer, fazer 18 anos, namorar, ter seu carro, ter seu apartamento, ganhar seu dinheiro, ter seu emprego. Aparentemente, todo mundo quer isso. E é uma verdade, aparentemente as pessoas querem isso. O que nós observamos, assim, é que na prática isso não funciona assim. Muitas pessoas ficam alojadas dentro de casa. Não saem de casa, assim, não fazem a sua vida. Ou às vezes, Uma assim... profissão hoje também é mais difícil, não é? Mas não é só por isso, né, assim. Não é só por isso, assim. Às vezes as pessoas saem de casa, moram numa outra cidade e continuam sendo dependentes dos pais. Então é isso que nós queremos dar um toque, assim, para que as pessoas possam entender. Eu vou dar um exemplo, eu acho que é mais rico, depois a Cris também aproveita e entra nesse exemplo. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, que eu acompanhei, que era uma pessoa muito inteligente, fez curso superior, formou-se, mas essa pessoa começou, né, não conseguia fazer a sua vida render, não conseguia fazer com que a sua vida profissional rendesse. Ficava em casa, começou a beber bastante, bebia demais, né, saía de noite, fazia festas. Mas era falta de talento, de paixão ou de sorte? Muito talento. Talvez todas um pouco, Talento, paixão e sorte. Muito, uma pessoa talentosa, assim. E é interessante, assim, que junto com esse rapaz que não saía de casa, tinha uma mãe, né, queixosa com esse filho que não saía de casa, que bebia muito, que fazia noitadas, que não ganhava dinheiro, que inclusive a mãe tinha que emprestar dinheiro. Então esse rapaz, assim, acabou, assim, né, sendo acompanhado por nós e conseguimos, assim, trabalhar essas coisas. E o interessante, né, na medida que ele foi melhorando, parou de beber, começou a trabalhar melhor, a mãe começou a ficar pior. A brincadeira é que só tem como brincar desse negócio quando tem quem bata a bolinha do outro lado, né? Então, para ter um filho profissional, é necessário que tenha um pai ou uma mãe profissional, senão a coisa não funciona, né? Sim. Então, quando... É o torturador e o torturado. É uma dupla, né? Esse negócio não funciona unilateralmente. Se as relações ficarem estabelecidas para que um filho ou uma filha não saia de casa, o caminho mais fácil, o atalho mais fácil é o filho adoecer. Mas adoecer, que eu digo, não é ficar louco da cabeça assim, é começar a ficar se inviabilizando na vida. Começa a ficar com ansiedade, começa a ficar com um pouco deprimido, começa a beber um pouco demais, começa a se sentir inseguro, não consegue ter namorada, não consegue, por exemplo, ter boas relações. Então, assim, ele ficando meio doentinho, ele vai justificando a sua estada dentro de casa e a mãe e o pai vão se sentindo, de uma certa forma, um pouco grandiosa, assim, um pouco satisfeita. A filha profissional, a gente observa bastante assim, como os pais se sentem importantes amparando essas filhas, né? E podem, então, viver através desse neto, desse bebezinho, dessa filha, tudo aquilo que não viveram antes com seus filhos diretamente, né? E ao invés de ir cumprindo a curva natural
em que a gente vai envelhecendo e vai cedendo o lugar ao outro, que vai ocupando funções muito importantes, a pessoa continua se sentindo imprescindível, né? Ela continua se sentindo assomada de importância. Então agora na relação daquele bebê, amparando aquela filha, essa situação que tu comentaste das meninas que engravidam, isso é muito comum, né? Muito comum. Das meninas que ao invés de fazerem... Assim, como é que eu não vou ajudar minha filha? Como é que eu não vou amparar minha... Tá certo, perfeito. Mas aí passam a viver a vida, passam a ser pais novamente. Passam a ser pais profissionais e aí não largam essa função, né?